Desculpem, gente. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva. Chico Xavier disse que nós cometemos vários suicidiozinhos todo dia. O alcoolismo e o tabagismo incluem nessa forma inconsciente que muitos usam e vão se matando aos poucos, porque esses vícios reduzem de 5 a 10 anos de vida da pessoa. E é motivo de algum sofrimento quando a gente chega do lado de lá da vida, como um suicida involuntário que chegou lá antes do tempo previsto para cada encarnação. Então, sem sombra de dúvida, o alcoolismo é uma doença psiquiátrica. É o resultado de um cérebro que perdeu a capacidade de não beber quando não quer, que perdeu a capacidade de saber que não deve começar a beber e não sabe também a hora de parar. Do ponto de vista da sociedade, o alcoolismo tem dado inúmeros problemas, por exemplo, os acidentes de trânsito, né? Muitas e muitas vezes as pessoas estão alcoolizadas. Do ponto de vista de cada família também, o problema é muito grave, porque o alcoolismo destrói toda a estrutura familiar. A família se desestrutura. As pessoas mais ligadas ao alcoólatra mesmo, de fato, elas adoecem. E a destruição, então, dos laços familiares é das consequências mais tristes e diretas do alcoolismo, né? Quando a gente para pensar de onde vem o alcoolismo, a pergunta que surge é se o alcoolismo vem de um gene hereditário, se as pessoas herdam dos pais o alcoolismo. E o que nós temos estudado é que esta característica de ser alcoólatra, de se depender do álcool, não é propriamente um gene hereditário, mas o alcoólatra tem um conjunto de genes que formam nele uma pessoa vulnerável à dependência do álcool. Então não é um gene que veio do pai. O alcoólatra tem vários genes que vão dar a ele essa característica de dependência do álcool. Também, obrigada pela intervenção, é exatamente isso. A psiquiatria nos ensina que o nosso caráter é formado pelos genes que recebemos dos nossos pais e pelo meio ambiente. E é este caráter que vai definir o nosso comportamento. Mas nós sabemos, pelos estudos da doutrina espírita, que nesta questão da genética, nós somos mais herdeiros de nós mesmos, né, do que do organismo paterno. Então, a gente traz o gene da dependência do álcool pelos nossos próprios hábitos alcoólatras de outras existências. Mas, uma coisa é certa, como filhos, as pessoas podem ser influenciadas pelo caráter bom ou ruim dos seus pais. Na questão 208 de O Livro dos Espíritos, nós aprendemos sobre essa influência. Os pais exercem muita influência sobre a formação do caráter do filho. E essa capacidade que os pais trazem de influenciar o caráter do filho é exatamente porque dos pais se espera que eles cumpram uma boa formação no caráter dos seus filhos, que eles concorram para o progresso dos espíritos que eles tiveram a responsabilidade de cuidar nessa existência. Porque os pais trazemos a missão, a função sublime de cuidar da educação dos espíritos que nos foram confiados. Isso é uma tarefa. Se a gente falhar nessa tarefa, nos será cobrado.
Santo Agostinho nos diz isso, que num determinado momento do pós-vida terrestre, alguém vai nos perguntar: o que você fez com o espírito que eu te entreguei para ser reeducado? Então é sim uma tarefa, e nós estaremos nos comprometendo diante da lei de Deus no momento que nós não cumprimos essas tarefas. Nós seremos culpados. Mas vejam, se os pais deram toda a educação e exemplo que podiam para os filhos, e mesmo assim eles saíram com traços de caráter deformados, os pais não são responsáveis pelo resultado. Se eles tentaram e fizeram a parte dele, eles não são responsabilizados. Metade de todas as crianças atendidas nos serviços psiquiátricos vem de famílias destruídas pelo alcoolismo. E isso é um dado muito sério. E boa parte dos abusos sexuais sofridos por crianças, e os dados desse abuso são alarmantes, né? Geralmente dentro da casa, por próprios familiares, as crianças sofrem abuso sexual. Boa parte dos abusos cometidos contra crianças tem raízes plantadas no alcoolismo. Então, o alcoolismo é algo que realmente, quando entra numa família, entra destruindo vários aspectos. Muitos começam a beber ainda na infância, porque os pais deixam o restinho no copo, deixam o restinho na garrafa, e as crianças estão despertadas para tentar descobrir o que deu tanto prazer, o que deu tanta alegria, o que fez o que eles estão buscando aqui, o que eles estão encontrando nessa bebida. Então, muitos começam a beber ainda na infância, porque estão expostos em casa ou socialmente, quando vê os pais também com os amigos. Recordo de um fato, parece insólito, mas nós estávamos num clube comemorando o final de um torneio de tênis, e na mesa tinham católicos, evangélicos e espíritas. E alguns tomavam cerveja. O filhinho de uns 5 anos, do amigo evangélico, se dirige a um dos participantes da mesa e fala assim: fulano, qual é a sua religião? Ele fala: eu sou católico. Eu sou católico, porque assim respondem todas as pessoas que um dia foram batizadas, que um dia receberão missa de corpo presente, mas que visitam a sua igreja só socialmente, sem nenhuma dedicação a essa linda religião que eles dizem professar. Então, culturalmente, católico. Aí o menininho pergunta pro nosso amigo na mesa: qual é a sua religião? Ele fala: eu sou católico. Aí o menininho vira para o pai dele, um evangélico, e fala assim: quando eu crescer, eu vou querer ser católico igual fulano, para me tomar cerveja igual ele. O pai, um cidadão exemplar, simpático, um homem sereno, humilde, calmo, sabe? Jogava tênis conosco, porque o filho dele era um dos instrutores, porque senão nem condições de ser sócio ali ele teria. Uma pessoa linda. E o menininho fala com ele: quando eu crescer, eu quero tomar cerveja para mim ficar feliz igual fulano. Foi tão engraçado que nesse momento, os 4 evangélicos da mesa levantaram e flecharam em cima do menininho. Um dizia: você não escutou? Você não lembra o que o pastor ensina? Ele: não. Mas você está ficando doido, bebida é coisa do diabo. Ele: não, eu vou ser católico e vou tomar muita cerveja. E eu espero que 20 anos se passaram dessa história, a gente riu muito, e esse amigo da mesa ria muito e nos fazia rir também. E o menininho, vendo a sobriedade e a tranquilidade do pai e a alegria daquele outro, ele falou: eu quero ser esse outro. Eu espero em Cristo que, depois de 20 anos passados, a família tenha conseguido reverter o mau ambiente em que o filhinho ficou exposto, né? E é engraçado,
o relaxamento, a alegria, o esquecimento dos problemas do dia a dia, a euforia das ilusões passageiras do momento do consumo do álcool, antecedem o dia seguinte, que depois, se eu fosse o pai dele, levava o menininho para ver o cara na fila do banco na segunda-feira, a tristeza que ele estava. No comércio dele vazio, o tédio que ele estava sentindo. Porque o estado de tristeza do dia seguinte, quando a culpa chega, quando os resultados da queima, porque o álcool queima o açúcar do sangue, dá uma espécie de uma hipoglicemia e a pessoa entra naturalmente num estado meio deprimido, sem falar de ressaca, só da depressão que o álcool deixa mesmo, porque o álcool é um mal tranquilizante. Ele tende a fazer as pessoas infelizes cada vez mais infelizes. E a pequena euforia que o álcool proporciona já é o início do fato de que o álcool realmente está afetando o sistema nervoso central. E quando afeta, aí causa uma série de outras questões de dependência que a gente vai conversando aí ao longo das nossas exposições. Então, o único caminho para sair do alcoolismo é descobrir que o álcool é o seu inimigo. E que aquela coisa que você bebe, que você chama carinhosamente de minha cervejinha, é um veneno. É um veneno que vai exigir quantidades cada vez maiores. A abstinência é fundamental no tratamento do alcoolismo. Mas essa abstinência, para alguns, funciona assim: pronto, não bebo mais. E para outros, é preciso que elas vá caminhando gradativamente, segundo a psiquiatria, para o organismo ir desacostumando aos poucos, como um dia ele foi acostumando a doses cada vez maiores aos poucos também. Então, as estatísticas mostram que as pessoas tentam parar de beber. Não, eu vou diminuir então eu vou diminuir. Acontece que uma pessoa, um alcoólico, porque não chama mais alcoólatra, chama alcoólico, um alcoólico, ele até pode beber socialmente, da mesma forma que um carro pode andar sem o step, mas é uma questão complicada, é uma questão precária, e o acidente é uma questão de tempo. Da mesma forma, as estatísticas mostram que no prazo de 6 meses, as pessoas que começaram a dizer, não, agora eu vou tomar pouquinho, no prazo de 6 meses, elas saem daquele padrão de pouquinho socialmente aceito e vão aumentando gradativamente, sem nem perceberem, aumentando de novo, até cair no padrão antigo de alcoolismo exagerado. Então, em períodos mais longos mesmo, normalmente só para de beber, só não sucumbe ao vício aquele que parou de fato, sem ter a ilusão, sem acalentar a ilusão de que ele vai conseguir continuar bebendo só um pouquinho. Claro que exceções existem, lógico. Em 1995, surgiu uma substância que ficou mundialmente conhecida como a pílula anti-alcoolismo. E elas ainda existem. Existem medicamentos ainda para combater a síndrome de abstinência, para trabalhar a ansiedade. Mas as causas que levaram a pessoa ao alcoolismo também têm que ser tratadas. Porque não foi do nada que ele se tornou um alcoólatra. Existem causas embutidas ali e isso que precisa ser descoberto. O tratamento com remédio, ele pode aturar mais ou menos 1 ano. Mas tirar algo de alguém e não pôr alguma coisa no lugar é como você tomar um brinquedo que machuca uma criança e não dá a ela outra opção e outro brinquedo. Então, em se tratando do alcoolismo, é necessário pôr alguma coisa muito interessante no lugar do prazer que o álcool oferecia. E isso significa aqui, neste nosso cenário, ressignificar o sentido da nossa vida.
Significa abrir o espaço para o desenvolvimento da própria espiritualidade. Significa realmente buscar na religião a muleta, e tantos encontram e tantos conseguem. Muitos já conseguiram encontrar no Evangelho de Jesus, no trabalho voluntário, no estudo, esse algo extraordinário que vem substituir o falso prazer que o álcool proporcionava. Essa é a terapia que as igrejas, os centros espíritas oferecem. E até pode-se criar um suporte mais específico num grupo de estudo direcionado para a reforma íntima, para como se encontra a força no Evangelho. A gente pode pensar nisso aí, porque eu sei das 750 pessoas que buscaram essa palestra desse tema no Instagram, pelo menos umas 20 devem estar com vontade de realmente encontrar um local onde receba esse apoio espiritual, já que o AA é um excelente método, mas as pessoas têm preconceito. Então, se a gente chamar isso aqui de um grupo de estudo para a reforma íntima, é mais suave e é a mesma coisa. É algo que a gente tem que colocar em volta, que colocar no lugar. Então, é um excelente tratamento, nós confiamos nele e ele tem dado resultado. Vários casos surgiram aqui ao longo desse tempo todo que nós estamos aqui, em busca do tratamento contra o alcoolismo. Alguns conseguiram, alguns continuam tentando. E eu quero trazer 2 exemplos de 2 casos atuais que nos autorizam a ser sempre muito otimista com a terapêutica do Evangelho de Jesus. Então eu quero trazer, sem identificar a autora, o depoimento que eu recebi no WhatsApp de uma das jovens que participam do nosso curso de mediunidade aqui às terças-feiras. Ela disse: eu fico apreensiva de dar o meu depoimento presencial. Eu me envergonho de ter me deixado levar pela bebida. Eu sabia que eu não estava bem. Eu sabia que tudo que eu pensava e fazia não era genuinamente meu. Eu tenho a impressão que aqui ela já percebe que ela sofria influências espirituais. E ela diz: tenho vergonha dessa época. Não foi fácil, até o meu despertar e procurar um centro espírita. Poderia ser a história dela, procurar uma igreja, procurar Jesus, né, de um modo geral. Então ela dizia: tinha dificuldades na leitura, eu não conseguia ler. E um dia eu sonhei com Chico Xavier. Uma projeção da minha mente, uma projeção dos meus desejos, talvez. Eu não sabia nada da vida dele, nunca havia assistido nenhum vídeo sobre a vida dele. E até nem gosto de ver muito televisão para não influenciar nos meus sonhos. Essa jovem, eu sei que ela tem desdobramentos incríveis e ela volta sempre consciente para o corpo. Então, ela não gostava de poluir a mente antes de dormir para aproveitar cada vez mais o aprendizado que os desdobramentos trazem, né? Então, ela conta que nesse sonho, ela estava em uma cidade desconhecida, sozinha, e se perguntava como ela foi parar lá. E Chico, então, surge ao lado dela com 4 livros e diz: minha filha, tudo que você precisa está aqui nesses livros. É engraçado ela dizer minha filha, porque essa era a maneira que Chico se dirigia às pessoas. Meu filho e minha filha, uma expressão bem dele, mas muito comum, não prova nada até então. Então ele dizia: minha filha, tudo que você precisa está aqui nos livros. Seja forte, você consegue, não desista. E Chico deixava os livros e desaparecia. E ela acordou. A partir daí, ela diz: consegui me dedicar às leituras das obras espíritas. Tornei-me fervorosa. Acredito não ter sido Chico. Eu não mereço um presente assim. Se foi ou não foi, não sabemos. Impossível de ser também não é,
quando eu penso no serviço tão interessante que essa pessoa está desenvolvendo aqui na casa, eu fico imaginando que sim, Chico pode ter guardado um tempinho para preparar mais um jovem trabalhador, porque o trabalho tem que continuar. Então, mesmo que a pessoa seja uma simples consumidora de bebidas alcoólicas e bebe dentro dos padrões que eles chamam de socialmente aceitos, ao se dedicar ao desenvolvimento da própria religiosidade, da própria espiritualidade, aquela ilusão vai deixando de ser interessante e as pessoas vão se desligando gradualmente desse tipo de prazer mais grosseiro. E certos hábitos perdem o império sobre a vida da pessoa. Quando ela vê, ela passa aí 3, 4 meses sem ingerir uma taça de vinho. E isso é muito interessante. O segundo depoimento foi feito aqui publicamente na terça-feira. E eu só pincelei porque eu não estava nesse dia na aula. O jovem levanta, ele também é participante então do curso de mediunidade, e fala: para mim, foi muito importante começar a frequentar as palestras, tomar passes e me inscrever no curso sobre mediunidade. Quando ele fala que foi muito importante frequentar as reuniões públicas, ele nem tem a consciência exata do que ele estava dizendo. Porque no momento que nós estamos sentados aqui, buscando a palavra de Jesus, buscando algum crescimento espiritual, os nossos mentores têm mais facilidade de afastar de nós as companhias indesejáveis, que bebem conosco, por exemplo. Então, quando a pessoa começa um tratamento de alcoolismo, é fundamental que ela esteja dentro de um templo religioso, porque ela vai levar os acompanhantes dela, que ela tem, e eles serão também acolhidos, educados e direcionados a postos de tratamento e de socorro no mundo espiritual. Então ele diz: para mim foi muito importante começar a frequentar as palestras, tomar passes e me inscrever no curso de mediunidade. Aí ele diz uma mentira, ele diz assim: sempre fui espírita, mas nunca me dediquei. Então ele não foi espírita, porque não existe espírita não praticante. Espírita é aquele que está estudando, que está procurando aprender, é aquele que está, e nesse ponto ele era espírita, envidando todos os esforços para se tornar uma pessoa melhor. Então sim, ele pode falar assim que ele era espírita nesse aspecto. Então ele diz: devido à minha mediunidade, o meu equilíbrio espiritual estava bastante afetado e frequentar o centro com regularidade me ajudou bastante a me equilibrar e, de certa forma, amenizar os eventos mediúnicos que ocorriam quando eu ingeria bebida alcoólica. Pelo que ele relata em outras vezes, parecia que ele ficava totalmente incorporado por outras entidades, ou tristes ou agressivas, e não tinha menor controle sobre, então, as suas atitudes. Outros ainda nós vimos passar por aqui, continuando a tentar vencer o vício do álcool. É uma luta árdua, e eu quero finalizar com uma das histórias mais tristes de alcoolismo. É do meu irmão é sanguíneo, e eu espero que ele não tenha se melindrado quando eu desvendei a história dele no meu livro, no capítulo 16, e que eu digo que o título do capítulo é Quando a Morte Conta uma História, é bom você parar para ler. Então, a história é a seguinte: em julho de 1988, eu vi entristecida a partida do meu irmão de 41 anos para o mundo espiritual. Ele havia substituído meu pai aqui na presidência do Luiz Gonzaga. Ele foi trazido de volta pela espiritualidade a Pedro Leopoldo exatamente porque ele precisava de continuar na direção da casa. E ele
vem e fica por aqui aproximadamente uns 8 anos. Ele era carinhoso, né, Marta? Humilde, muito estudioso da doutrina, e ele era uma pessoa tão amorosa que a gente tinha o prazer, né, em conviver com ele. Mas bebia muito. Bebia muito. Eu não sei quantas vezes Marta se assentou ao lado da minha mãe, com a tristeza profunda que ela chegava aqui no dia que meu irmão não vinha para dirigir a reunião. Você lembra, Marta? Então, ele bebia muito. O dia que ele bebia muito no final de semana, na segunda-feira ele não tinha cara para vir para cá e nem condições de coordenar os trabalhos. Então, a pessoa, quando começa a fazer uso de bebida alcoólica socialmente, ela nunca pode imaginar o gene que ela traz, de alcoolismo ou não. Ela nunca pode imaginar que uma dependência severa pode se instalar nela, porque o alcoolismo é essa doença crônica, progressiva e de evolução lenta. E até o fim do século passado, todo mundo achava que a origem do alcoolismo estava simplesmente na questão da ética e da moral de cada um. A pessoa é fraca, então ela vai virar alcoólatra. Se ela for forte, ela pode beber, que ela não vira alcoólatra. E a resposta não é essa. Realmente, isso é uma fraqueza de caráter, mas dentro da pessoa pode ter aquela predisposição, pode ter uma perseguição espiritual, pode ter várias causas. O tratamento antigamente era assim, as pessoas lavavam a cara do alcoólatra, dava lição de moral, alguns conselhos às vezes, uma exortação às vezes de cunho mais religioso, mas os resultados eram bastante precários. Depois da publicação de Freud, o pai da psicanálise, né, na Áustria, muitos profissionais passaram a ver as coisas de modo diferente e começaram a situar a doença primária do alcoolismo na esfera psíquica. A origem do problema poderia estar num conflito de personalidade, num trauma profundamente escondido que a pessoa traz no subconsciente, e isso faz com que a pessoa busque a anestesia pelo álcool. Então, por mais que o meu irmão tenha tentado reagir e levar adiante os seus compromissos, ele acabou por sucumbir. Frustrações afetivas, frustrações profissionais ajudaram a piorar muito o seu estado depressivo. Sabemos que as defesas do organismo vão por água abaixo diante dos estados depressivos, e doenças oportunistas podem acontecer, como no caso dele surgiu o diabetes emocional, e depois ele tem uma hemorragia epigástrica, né, no estômago, que foi fatal. Lá se foi ele aos 41 anos de idade, para nossa imensa tristeza. No mês seguinte nós fomos a Uberaba ver o Chico. E o Chico estava muito doente, mas nos recebeu mesmo assim. Eu não sei se foi dessa vez que a gente foi junto, Marta. Não lembro. Mas o Chico falou assim com a minha mãe: ô Lia, o Lico esteve aqui, sentou aqui, meu pai é em espírito, né? E Chico se refere aos espíritos como uma pessoa mesmo. O Lico esteve aqui ontem e me disse que você estava vindo. Ele pediu que eu lhe dissesse que ele lamenta profundamente o fracasso do filho querido, mas que estava tudo bem. Seu Lico manda te dizer, Lia, que está tudo bem. Só que nós que estudamos a doutrina, nós que estudamos a dinâmica de uma vida espiritual, nós sabemos o que é que significa aquele tudo bem. Que aquele tudo bem estava o seguinte: ele está ali colhendo, ele está lá colhendo exatamente o que ele plantou, e está tudo bem, ele tem que colher o que plantou. Porque ninguém deserta dessa vida, mesmo sem querer, mesmo no suicídio indireto, sem ter que enfrentar as consequências. E minha mãe então pergunta para o Chico: Chico, o César está junto do Lico, que era o meu pai. E o Chico despista um pouquinho para aquele coração de mãe sofrido. E, peraí, perdi o pedaço.
Não, Lília, ainda não. O César ainda não está com o Lico, mas o Lico está com o César. A resposta foi muito interessante. E eu olhava para o Chico tentando perguntar para ele mentalmente se o meu irmão estava sendo, não tinha estudado muito o tema, se o meu irmão estava sendo lá considerado e recebido como um suicida, mesmo que involuntário. E eu perguntava mentalmente isso para ele, e quem conviveu com o Chico sabia da capacidade dele de responder lendo a nossa tela mental, né? E eu olhava silenciosamente para ele, para não aumentar a amargura da minha mãe, e perguntava se o meu irmão tinha sido considerado um suicida. Aí ele, de forma muito suave, fala até mais baixo um pouco, fala assim: o César não ficará muito tempo longe do Lico. Logo ele poderá se integrar aos estudos de reaprendizado e se entregar à avaliação de sua última existência. E depois disso, ele poderá trabalhar ao lado do pai. E me dá um alívio quando ele diz: ele terá atenuantes. Quer dizer, além de ser considerado um suicida involuntário, ele teria atenuantes, pois em aspectos primordiais da vida dele, importantes, faltou um certo apoio afetivo que lhe foi prometido antes de reencarnar. Então, quando ele reencarna, ele já sabia que ele traria a tentação e a dificuldade para o álcool. E algumas pessoas haviam dito: vamos junto, nós vamos te ajudar. E foi esse apoio que na hora faltou. Então ele também sucumbe, mas sucumbe porque não teve o apoio que ele esperava. Então agora só esclarecendo o que significa: o César não está com o Lico, mas o Lico está com César. No filme Nosso Lar, André Luiz sofre e clama 8 anos no umbral mais pesado, no umbral mais triste. E o tempo todo a mãe dele o amparou, o socorreu e tentou estar com ele. A mãe dele, agora foi pro saco aqui o gomite. Não, foi a mãe dele que foi não, tá, gente? Ah, porque já deu uma hora. Deu uma hora. Pede Sabrina, a Anastácia, para conversar com o pessoal do Google Meet. Vamos continuar. Então, a mãe dele esteve com ele o tempo todo, mas ele não conseguia entrar na sintonia dela. Então, não adiantava. O meu pai estava ali por perto, mas César precisava de ser levado a um período de avaliação pessoal das experiências que ele tinha acabado de deixar. Ele precisava de ver onde errou, fazer essa avaliação de como corrigir os próprios erros, onde que ele acertou, que virtudes ele teve oportunidade de desenvolver e não desenvolveu, quais as virtudes que ele tinha conseguido desenvolver. E aí vai mostrando também as afeições que a pessoa perdeu naquela existência, por que perdeu, as afeições que ganhou, como que conseguiu conquistar. Tudo isso é avaliado, os traços de caráter que tem que ser retificados para a próxima. Então, este é o julgamento final, gente. Este é... Já está acabando. Este é o julgamento final, onde o único juiz somos nós mesmos. Onde a gente é levado a avaliar tudo, reestruturar os próprios valores e programar a existência seguinte. Então, quando a gente desvia da rota que a gente trouxe programada, a gente sofre muito, e esse é um dos vazios que leva a pessoa até a buscar no alcoolismo, quando a pessoa sabe que ela não está trilhando as oportunidades de crescimento que ela veio para trilhar, e aí então ela fica sentindo aquele incômodo, aquela coisa, e não sabe o que é. São os corações que estão afastados, né, dos seus projetos de vida. Então, endividando esforços, né, para socorrer o filho, o meu pai fica junto dele, mas ele tinha que passar por aquele período da solidão. O Chico me fala desse período de solidão,
onde o César não tinha como ninguém evitar que ele passasse pela amargura da decepção que ele sentia consigo mesmo. E era aquela amargura e aquela decepção que ele sentia consigo mesmo que ia lhe ensinar o que ele precisava aprender. Porque é na solidão, é no nosso deserto. Lembra que nós falamos de deserto? É no nosso deserto, é na solidão que nós conseguimos encontrar a nós mesmos, fazer esse mergulho interior e encontrar a fagulha divina que existe dentro de cada um de nós, para a gente avaliar tudo e fazer o que precisa ser feito. De qualquer forma, qualquer experiência que nós vivamos aqui, elas são importantes para o nosso crescimento, porque vai ser sempre a aquisição de um aprendizado necessário. Certamente, o perdão divino para tanta fraqueza foi-lhe oferecido em forma de nova oportunidade reencarnatória. Pela pinta na perna que ele tinha e por uma pinta na perna que nós vemos aqui num jovem de aproximadamente 18 anos, temos algumas bases para imaginar que sim, o César está de volta em nova oportunidade reencarnatória. Hoje é um atleta, um rapaz que nunca se aproximou de bebida e tem a maior boa vontade com as coisas aqui do centro. É um voluntário maravilhoso, pronto sempre que pode para fazer o que for preciso. É uma história triste, porém com um final feliz, se a gente tiver de paciência de esperar uns 30 anos mais ou menos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Luiz, desculpa, eu nem falei do prazer em receber você. O Luiz Melo é o coordenador da reunião de sexta-feira, que a convite da Sabrina vai hoje nos brindar aí, com certeza, com conhecimento.